Em meu consultório, as pessoas vêm procurando diagnósticos. E muitas das vezes elas não conseguem lidar com o não diagnóstico, ou muitas vezes elas não conseguem lidar com um diagnóstico diferente. E aí eu percebi que a necessidade, muitas das vezes a demanda real do sujeito que vem para o meu consultório é de tampar aquele vazio de não saber o que se tem, de não saber quem se é. Porque a gente nasce com um buraco que a gente tenta tampar ele o resto da vida. E a gente tampa ele de diversas formas. E a linguagem entra como um recurso do ser humano racional, né? Do animal racional, que traz como a possibilidade de eu poder estar falando aqui e vocês estarem compreendendo o que eu estou falando, mas cada um vai compreender de uma forma, cada um vai interpretar de uma forma. Porque várias variáveis, não só cognitivas, mas emocionais, culturais e sociais, vão entrar no meio da minha comunicação entre eu e você. Então você vai entender codificando com os códigos que você já tem, né? E aí muitas das vezes a pessoa quer um novo código. E um novo código social que é bem visto. Então os códigos de diagnóstico, eles começam a ter uma importância social. Então, por exemplo, vamos lá, pensa comigo. Tinha uma época que a gente não falava muito de TDAH, apesar de TDAH ser estudado há muitos anos. Mas, de repente, vem um boom no consultório de possibilidades de crianças que têm transtornos de aprendizagem e que têm dificuldade escolar relacionada a TDAH. Então, vamos diagnosticar essas pessoas, essas crianças, vamos tratar essas crianças. E eu não estou dizendo que a gente não tem que tratar. Se a gente tem ferramentas psicofarmacológicas, se a gente tem ferramentas psicoterápicas, se a gente tem ferramentas, seja lá quais forem, mas que vão trazer uma qualidade de vida para esse sujeito, por que não utilizar? A ideia, quando a gente pensa na área da saúde, é auxiliar essa pessoa para ter uma qualidade de vida melhor dentro das suas possibilidades, das suas limitações e assim por diante. Mas aí o TDAH, por exemplo, começou a ser um diagnóstico que começou a ter um status social. E aí hoje, quem tem TDAH, já ouvi relatos de pessoas falando assim, é só um TDAH, tá tudo bem. Algumas pessoas vão desvalidar esse lugar que o TDAH tem na sociedade. Então, por exemplo, é só um TDAH, é só uma desatenção, eu dou conta. Se eu ficar mais tempo estudando do que aquela pessoa, eu vou dar conta de reter aquela informação. Não preciso de medicamento, né? Então, tem um lado que você vai subjugar aquele lugar, mas também tem um outro lado de você potencializar esse lugar e dar um status muito importante e justificar todos os seus comportamentos com aquele diagnóstico. Então, hoje no meu consultório, a maioria das questões que vem, a maioria da demanda de possibilidade de diagnóstico é de autismo, por exemplo, ou então de altas habilidades, né, que é o público que eu tô atendendo mais. E aí, quando a pessoa vem para receber um diagnóstico e ela não recebe aquele diagnóstico que ela queria, ela não recebe aquela validação na devolutiva, ela tende a ter uma reação agressiva, ela tende a ter uma reação de desvalidar o profissional, de desvalidar o trabalho do profissional. Ou às vezes essa pessoa pode ter uma reação de choros muito frequentes e ficar muito triste. E a gente tem que acolher esse momento desse sujeito e falar, tá tudo bem, eu entendo que essa é uma dor sua, mas eu não vejo esse nome encaixando nesse buraco que você quer que eu encaixe para diminuir a sua angústia. Mas como eu vou justificar os meus comportamentos? Existe a necessidade de justificar os comportamentos? Ou existe a necessidade de talvez entender esse comportamento e modificá-lo para ter uma relação melhor social, uma relação melhor com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que você se relaciona de forma geral. Então, assim, eu tô vendo um paradigma muito interessante entre diagnósticos que estão tendo um destaque social e que já são mais bem aceitos por conta da inclusão, por conta da gente conseguir explicar o que acontece com essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para isso não virar em algum momento um vitimismo, de você simplesmente abrir mão da sua responsabilidade sobre os seus atos e sobre a sua vida, justificando tudo com um diagnóstico. Então essa é a dificuldade que a gente lida muito na neuropsicologia e mexeu bastante comigo esse ano, porque eu comecei a perceber esse movimento dos pacientes que vêm para o consultório procurando respostas. Às vezes a gente não tem a resposta que ele quer, às vezes a gente de fato não tem aquela resposta ainda. E aí, como que o profissional lida com a angústia também profissional de não ser o sabe tudo, a gente não é o sabe tudo. Aproveita e comenta aqui embaixo, como profissional, você já passou por isso? Ter que dar um relatório que você não vai
de fato falar o que a pessoa quer ouvir, como é que é lidar com isso, e você, paciente, como é que é lidar com informações que talvez você nem esperasse que tivessem ali